Então vamos passar aqui para a questão de 86, tá? Olha só, a respeito das substâncias CCl4, o tetracloreto de carbono, o iodo aqui, né, cristalino, o amônia líquida, né, o fluoreto de césio, né, cristalino, o gasoso gás carbônico. Qual das opções abaixo é falsa? A primeira, já que a ligação CCl é polar, segue que necessariamente a molécula CClK é apolar? Não necessariamente, ok? Tá? Olha só, veja o seguinte, aqui ó, você tem o tetracloreto de carbono, tá? O tetracloreto de carbono, essas ligações aqui são apolares, né? Por quê? Porque o Cl é mais eletronegativo que o carbono. Então ele vai começar a puxar os elétrons para cá. Então você vai formar dipolos aqui ó, na direção do cloro, né? Então a ligação CCl é polar. Mas devido à geometria da substância, que é um tetraedro, né? Na verdade ele é assim, ó. C aqui e aqui, né? Então aqui, ó, ele forma um tetraedro. E o tetraedro, a estrutura dele é uma estrutura apolar. Então, essa opção aí, ela é falsa, porque não necessariamente ele é apolar. Então lembre-se, uma ligação intramolecular, sendo polar, não implica que a substância vai ter a mesma polaridade, tá? Depende da geometria. É muito importante, rapaz, aqui ó, pessoal, é muito importante você ver a geometria da substância, né? Olha só, a coesão entre as moléculas de iodo cristalina pode ser explicada por interação do tipo dipolo induzido? Sim, isso é verdadeiro. Por quê? O iodo é esse cara aqui, né? Ele forma ligações covalentes, tá? E como elas são... ele é o mesmo cara, é o iodo, então nenhum vai puxar mais pro lado que o outro. Então o que ele é? Uma molécula apolar. Só que para ele formar um retículo cristalino, ou seja, ele ficar em forma sólida, essas moléculas precisam se juntar, né? Um iodo aqui, um outro iodo aqui, um outro iodo 2 aqui, para formar o sólido, né? Só que para isso aqui, para formar, precisa de forças entre elas, ó. Essas forças aqui, ó. Tá? E essas forças aqui são induzidas, então forças de polo induzido, como eu expliquei para vocês. Em um certo momento vai haver uma deformação da molécula de iodo, né, que vai formar polos, e esses polos vão se atrair, e isso é o dipolo induzido, tá? No amoníaco liquefeito ocorre tanto ligações covalentes como por pontes de hidrogênio. Sim, as ligações aqui ó, o amoníaco, ó. Na verdade isso é amônio, né? Aqui ó, você vê que tem ligações covalentes entre o nitrogênio e os hidrogênios, tá? Tem ligações. Só que ele também forma pontes de hidrogênio. Lembre-se que pontes de hidrogênio são aquelas formadas entre o hidrogênio e o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, e o hidrogênio e o flúor. Então aqui você tem também, né, pontes de hidrogênio, que vai fazer com que o ponto de ebulição dele seja um pouco mais alto, tá? Então essa aqui é certa, tá? A gente já sabe que a opção que você tem que marcar é a A. Olha, aqui ó, a letra D, tanto no sólido, tanto no fluoreto de césio sólido quanto no fluoreto de césio líquido, encontram-se cátions e ânions que se atraem por natureza eletrostática. Isso é verdade. Por quê? Isso aqui, ó, isso aqui é um metal, o césio, né? Isso aqui é o flúor, que é um halogênio. Isso aqui, esses dois caras quando se juntam, eles formam uma substância iônica, ou seja, vai ter uma negativa e uma positiva. O metal, ele é sempre positivo, tá? Então ele é um cátion, tá? E o flúor, sempre negativo, ele vai ser o ânion, né? Então quando ele está em sólido, ele forma um retículo cristalino, né? E quando está no líquido, ele se dissocia em cátions e ânions, né? E eles se atraem porque esses têm positivos e negativos. Então os positivos e negativos começam a se atrair. Isso porque é força de natureza eletrostática, cargas positivas e cargas negativas, dos ânions e dos cátions. Então a natureza eletrostática está certa, tá? Olha só, a letra E, né? A geometria linear da molécula de CO2
pode ser explicado em termos de uma hibridação de carbonos dos orbitais sp do carbono? Sim, tá? Quando você tem uma ligação sp, né, você tem o seguinte, olha, o CO2 é esse cara aqui, ó. Lembra do CO2 aqui, ó? É esse cara aqui, ó, tá? Então, quando você tem uma ligação insaturada aqui, tá? Que é que você tem uma sigma, tem uma pi. Uma sigma e você tem uma pi. Então você tem uma ligação sp2, tá? Então ele é formado por ele é formado por esses tipos de ligações, tá? Eu acho que aqui é sp2, tá? Não, é sp, tá certo. sp, é verdade, porque você tem dois tipos de fazer ligação sp, tá? Você pode ter a ligação sp assim, ó, carbono fazendo isso, ou você pode ter ele fazendo. Pronto. Então ele tem isso aqui, ó, tá? Porque, ó, ele vai formar, né? Ele vai se ligar com o oxigênio. Imagina que a bolinha é oxigênio, tá? Aqui, e ele vai ter ainda dois orbitais aqui, ó, para fazer as ligações com o oxigênio. Eu não vou fazer de novo a figura aqui porque tem nos vídeos lá, mas você pode ver que o orbital sp ele pode ter duas ligações saturadas ou tipo simétricas, tá? Como aqui, né? Aqui é uma sigma, aqui é pi, aqui é sigma, aqui é pi. Ou você pode ter uma sigma e duas pi, tá? Então isso aqui é o orbital sp, tá? Então isso aqui é correto. Tá, agora qual que é a próxima aqui da lista? É a número 12, né? Então vamos ver aqui a 12, que essas outras aqui não tem nada a ver, tá? É a 12. Olha só. Qual das moléculas a seguir possui maior momento de polo elétrico permanente enquanto no estado gasoso? O tetracloreto de carbono, o transdicloroeteno, o hexabromobenzeno, o paradiclorobenzeno ou o cisdicloroeteno. Bom, se você não manja de química orgânica, não se assuste, tá? Isso aqui eu vou tentar passar essa matéria para vocês também, né? Então, mas para adiantar, não precisa saber os nomes dela, eu vou quebrar o galho de vocês. Então, olha aqui, ó. Tetracloreto de carbono. É esse cara aqui, olha. Tá vendo? A gente até viu ainda agora ele. Tem um formato como é que chama, rapaz? Tritetraédrico, né? Então tá aqui, ele é uma molécula apolar, então o momento de polo dele permanente é 0. Agora veja o seguinte, você tem uma ligação apolar aqui entre o carbono e o cloro, né? Então veja o seguinte, esse aqui vai puxar para cá, formando um polo negativo, e aqui também vai ficar. Então você vê que aqui, ó, você tem um dipolo aqui e outro dipolo aqui. No fim eles vão se cancelar, porque você também vai ter a mesma coisa aqui, ó. Vai ter um dipolo induzido para cá e um dipolo induzido para cá. Só que eles vão se cancelar porque a molécula é simétrica, né? Nesses termos aqui, né? Nessa linha. Então esse aqui é praticamente 0, né? Não é 0, mas é praticamente. O hexabromobenzeno, ele também é apolar, viu? Porque não forma polos aqui, ó. Na verdade forma aqui, aqui e aqui, 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 fica aqui mais negativo. Só que se você for ver, ó, esse cara cancela com esse, tá? Devido à simetria da molécula, né? Essas aqui, ó, essa cancela com essa cancela com essa e essa cancela com essa, né? Porque vai ter uma luta entre os bromos e os carbonos, tá? Então não é essa. Tá aqui o paradiclorobenzeno, né? Ou seja, por que é para? Porque ele tem essas duas aqui, está acabando o tempo. Então você vai ter o dipolos aqui, só que eles vão se cancelar, porque estão na mesma linha. E você tem o cisdicloroeteno, ou seja, o cloro está no mesmo lado aqui da simetria. Ele vai puxar para cá, vai formar uma aqui e outra aqui. E aqui é muito maior do que as formado pelos hidrogênios, então o dipolo vai estar para cá. Então é a letra E. Falou, é isso aí.